Corta pro Kleber Alcântara aqui, que eu acho que é o laptop do Shen que tá tocando aí. Vai lá, Shen, desligar o seu laptop. O que você acha, Kleber Alcântara? Deve ser. Esse pipipi é chato mesmo. O que você acha? Não vai punir o... Mas falando sério, voltando ao assunto, um erro de um técnico não pode prejudicar uma instituição, um clube. No caso, se ele fez a bobagem, o clube não tem que pagar por isso, no meu ponto de vista. Isso aqui não é a FIFA que está olhando, não é a Federação Paulista ou a CBF. É uma coisa amadora, exatamente, mas brincadeira. Punir o cara não pode pisar mais no clube e nenhum outro, não pode dar emprego. Um cara desse não pode dirigir nada. Ele quer dar pancada? Vai lá treinar com a gente lá, vamos treinar MMA lá, ué. Você é bravo, machão, forte? Vai lá. E acaba comprometendo totalmente o espetáculo, né? Aquele torcedor que sai de casa, que vai pro campo ali do seu bairro para assistir um joguinho de final de... para ver seu filho, seu sobrinho, seu genro, seu neto jogar futebol e tal. Perfeito. Fica aqui um apelo. Desligado. Aqui, ó, desligaram, né? Para vocês verem esse computador aqui, ó. As informações do Papo 10 vem aqui nesse lap aí. Né? O Shen é fera, hein? Ó, bolão, laptop, diferenciado, hein, cara? Fica um apelo pro pessoal, prefeita Darcy Vera, o secretário de esporte, esse pessoal que tá com essa péssima ideia de querer eliminar Dutra e Avaí, né? Que tomem cuidado, que consultem os outros clubes, que procurem saber realmente o que aconteceu. Eu acho que vai ser muito mais fácil para o secretário de esporte investir na segurança do futebol amador ribeirão pretano e dos árbitros do que eliminar duas comunidades das poucas atividades que a própria prefeitura oferece. Você concorda comigo, Cleber? Ah, com certeza. Eu acho que nada impede de todo mundo sentar e conversar igual gente. Não adianta querer ser nazista aqui, vamos voltar à ditadura, é isso que eu quero. Cortar a cabeça dos caras. Perfeitamente. Vamos, senta, vamos reunir aqui, vamos decidir o que é melhor, vamos tentar apaziguar a coisa, para não prejudicar nenhum bairro, ou um grupo de moradores, uma comunidade. Tem que, no caso a prefeita, ou algum dos vereadores que está por dentro, como tem, vamos lá, chama o pessoal, bate um papo, vamos tentar apaziguar. E outra, dá uma força para esse pessoal aí. Eu creio que o município, apesar que temos muita coisa para fazer de infraestrutura na cidade, tem verba para fazer certas coisas, mas de repente pode tentar alguma coisinha para ajudar esse pessoal também. Concorda, Shen, que não é o caminho? Eliminar duas equipes não é o caminho. Eu acho que pode se compor e buscar uma outra solução para esse episódio aí, né? Primeiramente, eu acho que a punição não é válida, né? É estruturar o futebol amador de Ribeirão, que inclusive antigamente ex-profissionais emplacavam nesse futebol amador, né? Vinham jogar, clubes vinham contratar jogadores aqui em Ribeirão, que você mesmo lembrou, né? Para a segunda divisão, terceira divisão aí do Campeonato Paulista, e depois investir na segurança. E igual o Kleber falou, punir quem fez o ato, né, de violência, não a comunidade ou não o time de futebol, porque não é só uma pessoa, vai englobar muitas, né? Várias pessoas. Lembrando que esse ano, a final do campeonato, a gente citou esses dois episódios e todo mundo vai achar que não houve a final. Houve a final foi Aliança e Remo, o Aliança ali do bairro Vila Albertina. Pela primeira vez em mais de 10, 15 anos, dois times que não dos times grandes disputaram a final. Eu tive a honra de participar. O Remo acabou vencendo a nossa equipe, o Aliança, por 2-0 e sagrou-se campeão. Um abraço lá pro pessoal da Vila Albertina, o pessoal do Camarão, o pessoal lá que comandou o Remo. E a gente espera que em 2011, essas sugestões que a gente deu aqui, essas avaliações que a gente fez, essas considerações possam ser levadas, né, para o comando aí do futebol amador Ribeirão Preto. Uma sugestão que cada comissário de jogo, o mesário popularmente dito, leve uma câmera fotográfica, cara. Isso é uma confusão. Lá da mesa ele registra tudo. Hoje nós temos uma tecnologia, uma ferramenta na nossa mão, né? Os próprios celulares, para depois ir registra, para identificar com essas pessoas. É uma sugestão boa, que pode ajudar bastante o futebol ribeirão pretano, já que a justificativa que levar policiamento para o campo custa caro. Eu acho que sem policiamento não dá. Shen, mais uma quarta, um prazer ter tido você aqui. Eu que agradeço todo mundo aí do Papo 10 aí, mais uma noite aí com vocês. E aí até quarta-feira que vem aí com bastante risada aí, ó. Legal. Bom, o programa de hoje encerra com uma homenagem que eu particularmente estou fazendo ao meu irmão, Luiz Augusto dos Santos Júnior, que começou as suas atividades esportivas aqui em Ribeirão Preto,
acabou no Vasco da Gama e recentemente nos deixou e hoje mora no céu, lá junto com a minha titia do meu coração, minha tia Helena. Fica aí uma homenagem, espero que vocês, para quem conhece o Juninho, hoje a gente está completando aí um período sem ele, mas com certeza vai ficar sempre no nosso coração e eu vou estar fazendo questão de estar sempre lembrando dele aqui no Papo 10. Fica com Deus. Um abraço, meu irmão. Um beijo.